Oi, gente, bom dia. Como vocês estão? Bom dia, Eduardo, Yasmin, Natália. Antes de mais nada, eu peço desculpas a vocês pela minha voz, mas eu assumi uma escola, eu tô com turmas todos os dias, manhã e tarde, minha voz já tá pedindo socorro. Mas espero que dê tudo certo. Vamos esforçar ao máximo. Se estiver muito baixo, se eu estiver falando muito baixo, vocês me avisem, por favor. Obrigada, Natália, Yasmin. Então, gente, na aula de hoje, a gente vai trabalhar com algumas classes de palavras da língua espanhola. A primeira delas são os possessivos. Como o próprio nome já diz, eles vão indicar a posse, a propriedade ou pertencimento a uma ou a várias pessoas ou coisas relativas ao substantivo. Então, o substantivo será o objeto de posse e nós saberemos quem é o possuidor através dos possessivos. Então, por isso, nós temos possessivos para todas as pessoas verbais, certo? Então, no singular, nós temos yo, primeira pessoa, tu, segunda, ele, eixa e usted, terceira. E aí, nas pessoas de plural, nós temos nosotros, vosotros, ellos, ellas e ustedes. O que acontece, gente? A ordem em que o possessivo, na verdade, vai estar, vai definir se ele se trata de um adjetivo ou de um pronome. Vocês não precisam saber, assim, definir, isso é um adjetivo, isso é um pronome. Não, mas o fato de ser um adjetivo ou um pronome vai definir a ordem em que esse possessivo vai estar. Então, os adjetivos, eles vão estar sempre antes de um substantivo, certo? Então, a ordem tem que ser exatamente essa: o adjetivo à esquerda e o substantivo logo à direita. Então, a gente chama, então, os adjetivos, né, aqueles que vêm antes do substantivo, como as formas curtas dos possessivos. Porque, vejam só, tirando as duas primeiras pessoas do plural, que nós vamos utilizar as mesmas formas, tanto para adjetivos quanto para pronomes, eles têm todas as outras, né, têm uma forma mais curta do que os pronomes. Então, a variação deles vai ser apenas em número, não em gênero. Já os pronomes, eles, além de serem mais compridinhos, eles têm variação em número e em gênero. Então, vejam só, nós vamos ter mi e mis para a primeira pessoa. Então, mi quaderno, mi teléfono. Ou então, se nós estamos falando de mais coisas, mis cosas, sim? Para a segunda pessoa, nós temos tu e tus. O funcionamento vai ser exatamente o mesmo, né? A gente só está referindo, então, que o possuidor deste bem, desta coisa, é a segunda pessoa, alguém que a gente está tratando por tu, alguém com quem a gente está falando. A terceira pessoa do singular vai ser a mesma forma da terceira pessoa do plural. Então, nós temos su e sus, tanto para singular quanto para plural, pessoas do singular e pessoas do plural. E aí nós utilizamos a forma su para singular, então, su coche, por exemplo. Sus bolígrafos. Sabem o que são bolígrafos? São canetas, são aqueles objetos que a gente usa para escrever. Então, é isso, gente. As formas adjetivas, as formas curtas, a gente vai utilizar sempre à esquerda de um substantivo. Já os pronomes, que aí vão ter variação de número e gênero, então nós temos mio, masculino, para a primeira pessoa do singular, mios para plural, mia, feminino, mias para plural. Estes pronomes, eles vão ser utilizados sempre que o possessivo vier depois do substantivo ou ao final de uma frase. Por exemplo, este teléfono es mío, ou seja, falar este es mi teléfono ou falar este teléfono es mío é exatamente a mesma coisa. O significado é exatamente o mesmo. Mas o fato de nós estarmos utilizando o possessivo depois do substantivo, ao final da frase,
exige que a gente utilize a forma mais compridinha. Então, esse lado da tabela vai ser utilizado sempre depois de substantivos ou ao final de uma frase. Então, depois nós temos para a segunda pessoa, tucho, com tujos para singular, masculino, tucha e tuchas. Para a terceira pessoa, também a mesma coisa. Singular e plural vão utilizar as mesmas formas. Terceira pessoa do singular e terceira pessoa do plural. Então, sucho, suchos, sucha e suchas. Já as duas primeiras pessoas do plural, gente, elas vão utilizar as mesmas formas, que vão ser as formas compridinhas, tanto antes de substantivo quanto depois. Então, esta é nossa classe. Sim, então esta é a nossa turma. E nós podemos falar também, esta classe es nuestra. Então, a ordem estar antes de substantivo ou depois de substantivo não vai definir a exigência por uma ou outra forma, porque a gente só tem estas formas. São formas únicas. Como eu disse para vocês anteriormente, é bom que a gente repita isso. Essas forminhas vão estar sempre de acordo com o substantivo, certo? Então, se o substantivo é masculino singular, nós vamos utilizar o adjetivo ou pronome masculino singular. No caso de adjetivo, não faz distinção de gênero, né? Então, seria só singular mesmo. Se nós tivermos um substantivo feminino plural, teremos que estar, então, utilizando os adjetivos no plural e os pronomes femininos plural. Então, a gente sempre vai ter que ver qual é o substantivo, qual é o gênero e o número do substantivo, para definir, então, qual é a forma que a gente vai utilizar. O fato de o possessivo estar antes de um substantivo vai fazer com que a gente use as formas curtas. Se o possessivo estiver depois ou ao final de uma frase, nós utilizaremos as formas longas, que fazem também distinção de gênero. Tranquilo, gente, até aqui? Então, gente, a classificação, para que vocês tenham um pouquinho mais de conhecimento sobre isso, é feita entre adjetivos e possessivos. Os adjetivos e pronomes, perdão. Adjetivos possessivos e pronomes possessivos. Os adjetivos possessivos, então, eles acompanham o substantivo e eles não têm gênero, exceto nas primeiras e segundas pessoas do plural, porque eles vão utilizar as formas dos pronomes, né? Mas eles vão ter número. Então, a gente vai falar, mi libro, tu escuela, su trabajo. Mas se essas palavrinhas estivessem em plural, nós utilizaríamos mis libros, tus escuelas, sus trabajos. Então, o fato, isso de acompanhar o substantivo, quer dizer, está exatamente à esquerda do substantivo. Os pronomes possessivos, ao contrário, eles não vão acompanhar o substantivo. E muitas vezes, então, eles vão fazer referência a algo que foi dito anteriormente. E enquanto os adjetivos só têm número, os pronomes vão ter gênero e número. Então, el empleo, aquele, es mío. Ou seja, a gente estava falando de um emprego anteriormente, sim? Então, aquele emprego que a gente estava falando é meu. O fato de estar ao final de uma frase, então, sem estar à esquerda de um substantivo, faz com que a gente utilize a forma pronominal. Tu coche es nuevo e el suyo viejo. Ou seja, aqui a gente está falando de um carro e aqui nós estamos falando de outro carro. Aqui nós estamos falando do carro da segunda pessoa, ou seja, da pessoa com quem a gente está falando. Utilizamos, então, aqui um adjetivo, certo? Porque a gente tem um substantivo logo à direita. E aqui nós estamos utilizando um pronome possessivo para falar de algo que é possuído por uma terceira pessoa. Então, aqui seria ele, né? Porque a gente está, na verdade, pode ser, enfim, ele, este, usted, alguma pessoa da terceira pessoa do singular. Então, aqui também, gente, recuerdo a los tuchos, ou seja, a gente está mandando lembranças, né? A família daquela pessoa, enfim. Tuchos, porque a gente está, então, tratando a pessoa por segunda pessoa, né? Utilizando tu. E nesse fato, então, a gente vai utilizar o pronome possessivo, porque ele está ao final da frase, não está à esquerda
de um substantivo. Depois nós temos, então, gente, exemplos em que a gente vai poder diferenciar também melhor essas duas utilidades. Aqui nós temos este lápis estucho, e depois nós temos no, el mío, está aqui. Aqui, gente, ainda que seja um pronome possessivo, ele está desempenhando uma função de adjetivo, certo? Porque ele está caracterizando o lápis. Já neste caso aqui, no, el mío está aqui, ele está, então, desempenhando uma função de pronome, né? Porque ele está substituindo o lápis. Então, gente, em provas, vocês não vão ter perguntas como se trata de um adjetivo ou de um pronome possessivo. Não. Esse tipo de questão não cai em provas, nem em URGS, nem em nada. Mas vocês precisam saber que antes de substantivo, a gente vai utilizar as formas curtas e depois as formas longas. Tranquilo, gente? Então, próxima classe de palavras que a gente vai ver agora são os demonstrativos. Eles vão mostrar, então, indicar um ou mais objetos, e eles vão indicar tanto uma proximidade ou distância no tempo quanto no espaço. Então, o funcionamento é bastante semelhante ao funcionamento dos demonstrativos em língua portuguesa. O que acontece? As formas com ST, então, as formas com o T, vão ser utilizadas para falar de coisas que estão mais perto de quem está falando. Então, mais perto do locutor, certo? E aí eu posso falar, esta es mi botella. Sim? O que acontece? A gente vai também ter formas masculinas, singular e plural, e femininas, singular e plural. Uma coisa que eu vou chamar a atenção de vocês, gente, é que nós, falantes de português, muitas vezes a gente imagina que o plural de este, que é o demonstrativo masculino, singular seria estes, porque é a forma que a gente tem em português. Mas em espanhol a gente não tem estes, a gente tem estos. Então, estos são mis alumnos, por exemplo. Então, gente, atenção aqui, certo? Estos. Estes não existe em espanhol. E depois nós temos as formas femininas, esta e estas. O que acontece? Os demonstrativos, assim como os possessivos, eles vão estar de acordo com o substantivo a que estão se referindo. Então, o fato de ser um substantivo masculino singular vai exigir que a gente use um demonstrativo masculino singular. Feminino plural, vamos utilizar um demonstrativo feminino plural. E como são as formas neutras, gente? A forma neutra vai ser sempre a forma masculina plural, sem o S. Então, vejam só, a gente tem o demonstrativo estos, para falar de coisas que estão perto da pessoa que está pronunciando o enunciado, e nós vamos ter esto como neutro. Os neutros, gente, eles não vão ser utilizados com substantivo, certo? Porque se nós tivermos um substantivo, a gente vai ter que utilizar os demonstrativos com o gênero respectivo, gênero e número. Os neutros, eles não têm nem gênero e nem número. Então, quando é que a gente vai utilizá-los? A gente vai utilizá-los para falar de algo que a gente não sabe o que é exatamente. Então, por exemplo, a gente pode fazer uma pergunta. ¿Qué es eso? Ou ¿qué es esto? Eu não sei o que é aquilo, certo? O que é essa coisa que eu estou perguntando. Então, por não saber, eu não sei se trata de um gênero feminino, se trata de um gênero masculino. Nestes casos, então, a gente vai utilizar o neutro, certo? Porque a gente, então, não está utilizando um substantivo junto. Então, nestes casos, a gente não sabe exatamente do que a gente está falando, a que a gente está se referindo, e a gente vai utilizar a forma neutra. Depois, gente, essas duas próximas linhas são esse para masculino, esses para plural, certo? Esse é feminino singular e esses feminino plural. Para que elas servem? E isso, o neutro, certo? Para que elas servem, gente? Ele vai servir, então, para a gente se referir a algo que está menos próximo de nós, da pessoa que está falando, e muito próximo do nosso interlocutor, ou seja,
muito próximo da pessoa com quem a gente está falando. Então, o objeto vai estar menos próximo do falante e mais próximo do ouvinte, da pessoa com quem a gente está falando. O que acontece, gente? Aqui houve um erro de digitação, são essos, sim? O que acontece, então? A gente vai também utilizá-los da mesma forma, certo? Sempre de acordo com o substantivo a que a gente está fazendo referência. Então, vejam só, aqui está muito perto, esses aqui estão muito perto, são objetos que estão muito próximos da pessoa que está falando, e esses próximos aqui estão menos próximos da pessoa que está falando, ainda não está muito distante, mas estão menos próximos, e estão muito próximos, então, da pessoa com quem a gente está falando. Então, seriam mais próximos do falante e aqui mais próximos do ouvinte. Estes últimos dois, gente, são os mais distantes. Então, a gente vai utilizar para falar de coisas que estão distantes, tanto do falante quanto do ouvinte. Então, a gente vai utilizar aquele, masculino singular, aquejas, plural, a queixa, feminino singular, aquejas, feminino plural, e a queixo para neutro. Então, aqui são os objetos que estão mais distantes. Objetos, ou a gente pode até usar para pessoas, né? Aqueles niños son del grupo de la tarde. Então, aquelas crianças são do grupo da tarde. Então, eles vão ser utilizados, essas últimas duas linhas, vão ser utilizadas para se referir a algo ou alguém, enfim, que está muito distante de ambas as pessoas, tanto do falante quanto do ouvinte. Então, gente, essa distância, nos exemplos que eu estou utilizando, é a diferença no espaço, certo? Mas a gente pode utilizar também em relação à diferença, à proximidade ou à distância no tempo. Então, as formas com este vão seguir sempre, os demonstrativos em geral, né? Vão seguir sempre o mesmo raciocínio. Então, as formas com este, a gente vai utilizar para falar do tempo agora. As formas com esse e esses, de um tempo próximo, mas que não é o agora, certo? Então, a gente vai utilizar para falar, enfim, de ontem, por exemplo. Este a gente vai utilizar para falar de hoje, de agora. E as formas com aquele, aquejos, para falar de um tempo mais distante. Então, o raciocínio segue exatamente o mesmo. Mais perto, um pouco menos perto e bem mais distante. Tranquilo, gente? Alguma pergunta? Posso seguir, então? Perfeito. Então, gente, os demonstrativos, eles vão seguir a mesma classificação dos possessivos, certo? Então, são adjetivos quando acompanham um substantivo, este libro é um regalo, e serão pronomes quando não acompanham um substantivo. Este es mi libro. Então, vejam que, ainda que a gente tenha um substantivo, ele não está exatamente ao lado do demonstrativo, certo? Então, se trata de um pronome. Mi coche é aquele que está aqui. Então, meu carro é aquele que está ali. Uma coisa que eu já falei, né, mas que eu vou, então, repetir, é que os pronomes demonstrativos neutros, eles vão ser invariáveis. Então, esse ou esto, aqueixo, não se deve a ser. Ou seja, a gente está falando alguma coisa não se deve fazer. A gente não está falando, a gente não tem um substantivo, certo? Então, a gente está falando de algo mais geral, de algo não tão específico. E por não ter um substantivo, a gente não vai ter gênero e número. Então, nestes casos, a gente vai utilizar os neutros. Por isso é que eles são invariáveis, eles não têm gênero nem número. A gente tem também, gente, o pronome pessoal neutro, que é eixo. E ele vai ter, então, a mesma função dos demonstrativos neutros. Eixo não se deve ser. Ou seja, ele vai ser um pronome utilizado para falar de uma ação ou de um estado que já foi mencionado anteriormente, ou em alguma oração anterior. Então, a gente vai estar se referindo a uma ação ou a um estado mencionados já em outro momento da conversa, do texto, enfim.
E a última classe que nós vamos ver hoje, gente, são os indefinidos. Os indefinidos, eles vão se referir, então, a conceitos como de quantidade, mas de uma maneira mais imprecisa ou vaga. E eles também vão poder funcionar como adjetivos ou pronomes. Exatamente da mesma forma, adjetivos quando estiverem à esquerda de um substantivo e pronome quando estiver ao final. O que acontece, gente? A gente tem uma lista bem extensa, né, de indefinidos, mas vocês vão ver que a maioria deles todos eles, na verdade, são muito semelhantes aos indefinidos que nós temos em português. O que eu vou chamar a atenção de vocês? Vocês podem ver que essas três primeiras palavrinhas, por exemplo, elas são formas apocopadas. O que quer dizer isso, gente? A gente tem a forma geral, né, a forma longa, que é, por exemplo, uno, alguno, ninguno. Só que a gente tem um mecanismo que se chama apócope, então apócope, que quando nós estivermos, então, utilizando estas palavrinhas antes de um substantivo masculino, a gente precisa realizar a apócope. A apócope é a perda da vogal final, estou falando em espanhol, da vogal final ou da sílaba final de uma palavra, certo? Então, nestes casos, essas palavrinhas, esses indefinidos, vão perder a vogal final, a vogal O, quando nós tivermos eles utilizados à esquerda de um substantivo. Então, um libro, um ninho, a gente não pode utilizar uno libro, uno ninho, certo? A gente precisa realizar a apócope porque a gente tem um substantivo à direita. O que acontece é que, nesses últimos dois casos, algum e ninguém, além de tirar a vogal final, a gente vai precisar utilizar um acento, tá? O acento agudo ou tilde em espanhol. Por quê? Porque muda a sílaba tônica. A gente já trabalhou as regras de acentuação, né? Então, vejam só, aqui nós temos alguno. A sílaba tônica é a segunda, e a regra, neste caso, é não são acentuadas as palavras que terminarem em vogal N ou S. Então, sílaba tônica é a segunda, termina em vogal, não vai ser acentuada. Mas quando a gente tira a vogal final, a gente vai ter apenas duas sílabas, não três. Então, a gente tem algum. Aí a sílaba tônica deixa de ser a segunda e passa a ser a primeira da direita, certo? Então, a regra é exatamente ao contrário da segunda sílaba tônica. A regra é, serão acentuadas as palavras que terminarem em vogal N ou S. Por isso é que a gente vai precisar acentuar. Aquele com acento e aquele sem acento tem a mesma função. Com acento, a gente vai utilizar para falar de pergunta, certo? Então, em contextos de pergunta, a gente vai precisar acentuar, tanto em contextos de pergunta quanto em contextos de exclamação. Então, a regra é a mesma quando a gente utiliza, por exemplo, como, quando, porquê. A gente sempre vai acentuar essas palavrinhas quando elas estiverem em frases de pergunta ou de exclamação. E essas frases podem ser diretas ou indiretas, certo? Então, quando a gente tem acento, é porque a gente está falando, a gente está utilizando, então, em um contexto de pergunta ou de exclamação. Sem acento, em frases de outros modos, né? Frases sem exclamação e sem perguntas. Ficou claro, Natália? Qualquer coisa, Ficou pode sim, mandar. obrigada. Capaz, tranquilo. Então, gente, como eu falei para vocês, algum e ninguém vão mudar, certo? A sílaba tônica e por isso também, por conta da regra de acentuação, a gente precisa acentuar. Então, vejam só, gente. Todos esses aqui, eles vão ter gênero e número, certo? Então, a gente tem uno, una, unos, unas. Então, masculino, singular e plural, feminino, singular e plural. O que acontece? A gente só vai realizar a apócope quando eles estiverem exatamente à esquerda de um substantivo. Se eles estiverem ao final de uma frase, por exemplo, a gente vai utilizar a forma sem apócope. E vejam, a apócope só vai acontecer nestes casos com o substantivo masculino singular.
Porque se trata de um substantivo masculino plural, a gente vai utilizar unos. Se trata de feminino, a gente vai utilizar una ou unas. Então, apenas com substantivo masculino singular. E ele tem que estar exatamente à direita. Então, eu posso falar, aqui há um ninho, certo? Então, aqui existe uma criança está aqui, mas alguém pode me perguntar, quantos ninhos há aqui? E aí eu vou responder uno, ou seja, eu estou utilizando sem um substantivo masculino, por isso eu não vou realizar apócope. Essas outras duas formas, gente, que também sofrem apócope, são qualquer, que é utilizado, então, seria o nosso qualquer em espanhol, em português, e qualesquiera. O que acontece? Em português a gente tem qualquer e quaisquer, certo? A mesma coisa em espanhol, a gente tem qualquer para singular e qualesquiera para plural. E essas duas palavrinhas também têm apócope, que é então a perda da vogal final, neste caso, da vogal A. Essa apócope, gente, ela vai acontecer ao contrário desses outros 3 indefinidos, que só vão sofrer apócope antes de substantivo masculino, qualquer e qualesquiera vai sofrer apócope antes de substantivo, tanto masculino quanto feminino. Então, a gente vai ter para singular qualquer, né? Então, qualquer caderno. Puedes traer qualquer caderno. Então, pode trazer qualquer caderno. E qualesquiera para plural. Então, puedes traer cualesquier cosas. Ou seja, pode trazer quaisquer coisas. Então, o que vai definir não é o gênero, certo? Pode ser, então, tanto caderno, que é masculino, quanto cosas, que é feminino. O gênero não importa, pode tanto ser feminino quanto masculino. A gente vai realizar apócope sempre que a gente tiver, então, um substantivo logo depois. A única coisa que vocês têm que ter atenção é que se trata de um substantivo que está no singular, a gente vai utilizar qualquer e qualquer. E se está no plural, qualesquier e qualesquier. Depois nós temos quem queira e quienes queira. Então, para falar de pessoas, né? Enquanto a gente usa qualquer para falar de coisas, a gente tem quien queira para falar de pessoas. Demás, outro, outra, outros, outras, vários, mucho, pouco, cierto, más y menos, bastante y bastantes, todo, demasiado, tanto, quanto, cada. Então, vocês vão ver que são bastante semelhantes aos indefinidos que a gente tem em português, mas que, então, vai ser sempre com a grafia e também a pronúncia, né, em espanhol. Então, é bom que vocês tenham um pouquinho de atenção quanto a como se escrevem essas palavras. Pouco, por exemplo, a gente não tem um ditongo, né? Como a gente tem em português. Em português a gente tem pouco. Em espanhol, não. A gente tem, então, uma vogal só. Cierto, a gente vai ter, então, um ditongo, enquanto em português a gente não tem. Mas e menos, não se esqueçam, gente, dos usos de mucho, sim? Mucho vai ser utilizado sempre, então, antes de substantivos e verbos. E por isso, além daquelas 8 palavrinhas, né? Más, menos, antes, después, mejor, peor, menor e maior. Então, eles vão estar também de acordo sempre com o substantivo. Então, vejam que a grande maioria deles tem tanto gênero quanto número. Então, a gente precisa realizar, né, a concordância. Tranquilo, gente? Alguma pergunta? Muito bem. Perdão. Então, gente, aqui eu trouxe uma tabelinha com demonstrativos que são bastante utilizados em provas, que caem bastante em provas. O primeiro deles é algo. Então, ele vai se referir sempre a alguma coisa que a gente não quer ou não pode nomear. Então, a gente utiliza algo. E ele tem, então, um sentido afirmativo. Enquanto isso, a gente tem nada, que tem um sentido negativo, e vai se referir apenas a coisas.
Depois, também com sentido negativo, mas se referindo a pessoas, nós temos nadie. Então, a gente não pode jamais utilizar nada para falar de pessoas, nem nadie para falar de coisas. E é algo que muitas vezes a gente confunde. Então, atenção aqui: nada para coisas, nadie para pessoas. Como elas têm, vocês vão ver então que nenhuma dessas palavrinhas tem número, certo? Nem número, nem gênero, na verdade. Então, elas não variam. E depois a gente tem, então, o antônimo, né, de nadie, que seria alien. Então, também vai se referir a pessoas, e enquanto nadie tem um sentido negativo, alien vai ter um sentido afirmativo. Certo, gente? Então, agora eu trouxe alguns exercícios para vocês. Acho que são 8, 6, isso. São 6 exercícios. Então, eu gostaria que vocês fizessem. E logo depois a gente corrige, certo? Então, me avisem assim que vocês terminarem o primeiro slide, que eu já passo para o segundo e a gente corrige todos eles juntos.
Então, gente, todos já acabaram. Vamos corrigir, certo? Deixa eu voltar aqui. O primeiro exercício, então, a gente devia completar com os possessivos. Como eu falei para vocês, vejam que os possessivos, então, na verdade, no exercício, só se fala em possessivo, certo? Não se faz uma distinção entre adjetivos possessivos ou pronomes possessivos. Então, o que vai definir é que, vejam que, como nós temos sempre substantivos, então, serão sempre substantivos logo após, então se tratam de adjetivos. Primeira coisa que a gente tem que ver é o gênero e o número, né, do substantivo, que vai definir, então, qual é a forma que a gente vai utilizar, e também quem é o possuidor. Então, no primeiro caso, a gente tem roxas, então joias, é um substantivo feminino que está no plural, e aí nós temos las tuchas e las mías, ou seja, as minhas joias e as tuas joias, o que configura las nuestras, sim? Então, nuestras roxas, rojas. Então, a primeira coisa que a gente já tem é nuestras. A gente já fica, assim, em duas alternativas. A e D. Depois nós temos poblaciones. Poblaciones também é um substantivo feminino no plural. Las poblaciones. E aí a gente tem del Brasil e de la Argentina. Então, seria de terceiras pessoas, certo? Deles. Terceira pessoa do plural. O que a gente vai utilizar, então? A forma de terceira pessoa do plural antes de adjetivo, então, sus, certo? Então, sus poblaciones. O que acontece? Só respondendo esses dois espaços, a gente já tem a alternativa certa, que é a alternativa A. Porque a D nós temos suchas. Suchas é a forma, então, longa, a gente nunca vai utilizar antes de substantivo. Então, a gente já tem a alternativa certa, que é a alternativa A. De qualquer forma, vamos à próxima. A gente tem viajes. Não se esqueçam, gente, palavras terminadas em arre, em espanhol são sempre masculinas. Então, a gente tem los viajes, certo? Masculino. Enquanto em português a gente tem a viagem. E aí nós temos los tuchos e los de Juan. Então, seriam os de terceira pessoa do plural, as viagens de você, certo? Então, nós vamos ter vuestros, certo? Neste caso, então, a gente está tratando não por ustedes, mas sim por vosotros. Então, vuestros viajes. E depois nós temos, então, coche. E aí nós temos el mío. Então, primeira pessoa, né, possuidora, primeira pessoa do plural, e coche, que é um substantivo masculino singular. Então, mi coche. Tranquilo, gente? Alguma pergunta? No segundo exercício, então, a gente tem possessivo está corretamente empregado na alternativa. O que vai definir aqui, então, gente? O gênero da palavra, certo? O gênero do substantivo é o que vai definir se o possessivo está sendo bem empregado ou não. Tanto o gênero quanto o número, né? Então, na primeira frase, a gente tem el escritor usa su lenguaje. Perfeito até aqui. Yo uso la mía. O que eu já acabei de dizer para vocês quanto à viagem? Todas as palavras utilizadas, todas as palavras terminadas em arre são masculinas em espanhol. Então, aqui a gente não poderia ter la mía. A gente deveria ter el mío. Então, el escritor usa su lenguaje, yo uso el mío. Lenguaje, então, substantivo masculino. A gente não pode utilizar o possessivo e o artigo no feminino, porque aí a gente tem um problema de concordância. Depois, na B, nós temos ellos toman su leite. Tu tomas el tuyo. Leite, gente, é uma heterogenérica, certo? Então, a gente tem o leite em português e la leite em espanhol. Então, ellos tomam su leite, até aqui tudo bem, porque a gente tem, então, um adjetivo possessivo, que não tem gênero, mas depois nós temos tu tomas el tuyo. E o problema está aqui, no pronome possessivo, né? E no artigo. Porque a gente deveria ter, então, la tuya,
porque leite é feminino em espanhol. Depois nós temos, yo como mis legumbres, ele come las suyas. Essa é a frase correta, gente. Lembrem-se, palavras terminadas em arre são masculinas. Palavras terminadas em umbre são femininas. Então, também é uma heterossemântica, né? A gente tem os legumes em português, las legumbres em espanhol. E tá perfeito. Eu como mis legumbres, ele come las suyas. Então, las suyas, las legumbres, tá exatamente no mesmo gênero. Por isso, a gente tem uma concordância. Depois nós temos, tú tienes tus dolores. Nosotros tenemos las nuestras. Dolores também, dolor, né? Também é uma heterogenérica. Então, a gente tem a dor em português, el dolor em espanhol. Então, nós deveríamos ter acá, tenemos los nuestros, né? Los nuestros dolores. Porque dolores é, então, uma palavra masculina. E depois nós temos, usted publica su reportaje, palavra terminada em aje, por isso masculino. Ellos publican las suyas. A gente deveria ter los suyos acá. Certo? Alguma pergunta? Depois nós temos em las mujeres posmenopáusicas deben estar muy conscientes de que sus huesos han disminuído em densidade e força. El possessivo sus, então, sus huesos, se refere a. E aí nós temos força, densidade, conscientes, huesos e mulheres. De quem são, então, esses ossos? São das mulheres, certo? Então, a alternativa E. Aqui, esse possessivo está acompanhando o substantivo, mas ele está se referindo, então, os seus ossos se referem aos ossos das mulheres. Por isso, a alternativa E. Certo? Depois nós temos, então, uma questão de singular e plural. Nós temos, então, a alternativa que está corretamente seguida do seu singular é a las caixas, al caixa. O que acontece, gente? Al é o encontro de a mais ele. Então, é o encontro da preposição a com o artigo masculino singular. Caixa é um substantivo feminino, certo? Então, a gente deveria ter a la caixa. Depois nós temos em los últimos, em lo último. Lo é um artigo neutro, certo? Então, lo não é jamais o singular de los, que é o substantivo masculino, o artigo masculino plural. Então, a gente deveria ter em el último. Depois nós temos em los passos, em lo passo. Mesma coisa, lo, artigo neutro, não é o singular de los, artigo masculino plural. Deveríamos ter en el passo. Aqui, então, a gente tem a alternativa certa. En estos dias, en este dia. Lembrem-se que eu falei para vocês. Plural de este é estos. Então, en estos dias, en este dia. E aqui na E a gente tem a mesma situação da B e C. Então, por los recursos, por lo recurso. Não. Lo é artigo neutro. Então, por ele recurso. Então, vejam que vocês já poderiam eliminar essas três respostas mesmo sem saber, né, que se trata de um artigo neutro, porque a gente tem apenas uma alternativa certa. Então, como é que, se em três alternativas a gente tem o mesmo funcionamento de um plural para um singular, entre aspas, não poderia nenhuma dessas alternativas estarem certas, né? Então, a alternativa certa na questão 4 é a alternativa D. Depois nós temos peso, medida e seriedade é fundamental desarrollo de um país. O que acontece, gente? Quando a gente utiliza desarrollo, a gente precisa utilizar a preposição a, certo? Então, a el desarrollo, al desarrollo. Aí a gente já tem a resposta certa da questão, só respondendo essa última partezinha.
que é a alternativa B. Mas, de qualquer forma, vamos ver os outros espaços. Peso, medida e seriedade. Isso. Então, essas coisas. Es lo fundamental. Artigo neutro. Então, são as coisas fundamentais ao desenvolvimento de um país. Então, alternativa B. E depois nós temos son interessantes, espacinho, livros de Pepe, pero, outro espaço, aqui de Juanito são menos. O que acontece, gente? A gente tem aqui. Aqui quer dizer exatamente neste lugar muito próximo, no lugar em que o falante está. Então, a gente já sabe que neste espaço aqui, a gente precisa utilizar o demonstrativo que indica uma maior proximidade com a pessoa que está falando. Então, o demonstrativo com ST. O que acontece? Nós temos son menos. Então, a gente, além de ter que utilizar os demonstrativos de maior proximidade com o falante, esse demonstrativo tem que estar no plural. Então, a gente já sabe que a gente precisa aqui utilizar estos. Estos aqui, estes livros aqui, de Juanito são menos. O que acontece? A gente tem, então, duas alternativas, A e E, com estes. Só que a gente sabe, então, que os livros de Pepe, eles não podem estar no mesmo lugar, né? A gente não está utilizando a mesma questão de espaço que os outros, os de João. Então, aqui a gente vai ter que utilizar aquejos. Então, son interessantes aquellos libros de Pepe. Pero estos aqui, maior proximidade de Juanito, são menos. Então, a alternativa certa é a alternativa A. Alguma pergunta, gente? Então. Professora, pode explicar 3 de novo? Desculpa, é que eu fiquei um pouco confusa, eu marquei errado e queria entender. Tranquilo. Vejam só. Nós temos, as mulheres posmenopáusicas devem estar muito conscientes de que seus huesos han disminuído em densidade e força. Então, as mulheres pós-menopáusicas devem estar muito conscientes de que seus ossos diminuíram em densidade e força. Então, o que quer saber é a que o possessivo está se referindo. Vejam só, ainda que a gente tenha ossos ao lado, o possessivo ele vai fazer referência a uma pessoa que tem posse, certo? Então, ao possuidor. Aqui, SUS, eu imagino que vocês tenham pensado que ele estivesse fazendo referência a ossos, certo? Mas aqui ele não está fazendo referência a ossos. Ele está acompanhando. Então, a gente tem um adjetivo possessivo. Como a gente tem, então, a forma curta, a gente necessariamente tem que ter um substantivo, certo? Então, a gente tem que ter um substantivo ao lado. Mas, neste caso, ele está acompanhando ossos. O que ele está fazendo referência é ao possuidor desses ossos. E o possuidor, então, são as mulheres. Tá, eu entendi que eu tinha marcado a letra D, só que deixa só eu entender uma coisa, se a questão pedisse, eu não sei como tá, mas se fosse a letra D a certa, como que ela pediria isso? Aí a gente não ia ter um adjetivo, a gente ia ter um pronome possessivo. A gente ia ter, então, com certeza a gente não teria o substantivo logo após, a gente ia ter a forma sucho. Então, a gente poderia ter uma frase como los huesos de las mujeres han disminuído em força. E aí, depois, a gente teria algo como... Deixa eu pensar. Não sei, a gente ia ter algo utilizando suchos, certo? Então, em outra frase. Então, bom, deixa eu pensar. Como é que a gente poderia ter uma frase? Ia ser bem difícil de ter uma frase com huesos sendo o possessivo, sendo referente. Mas, enfim, a gente não poderia ter um adjetivo possessivo. A gente teria que ter necessariamente um pronome, certo? Porque quando a gente tem um adjetivo, a gente tem logo após o substantivo, então a gente tem ele acompanhando, ele não está fazendo referência. A referência, então, deste possessivo vai ser sempre o possuidor.
Tá, sempre que ele tiver nessa forma de apócope, eu tenho que pensar na pessoa, isso. Exatamente. Tá. Porque ele está, então, sempre acompanhando um substantivo. A gente tem que pensar quem é que está possuindo aquele substantivo, certo? A gente só teria, então, em casos de pronome. Então, por exemplo, estes huesos son tuyos? Poderia ser uma pergunta. É que com o estos fica difícil, mas, por exemplo, estas coisas são tus, estas são tus coisas, uma frase, tá? Aí a gente tem tus, que é um adjetivo possessivo, e coisas, que é um, é então um substantivo, certo? Então, tus coisas. E aí a gente pode dizer, no son sushas. Então, aí a gente perguntaria, a que está se referindo sushas? E aí sim seriam as coisas de uma terceira pessoa. Então, neste caso, utilizando pronome, certo? Em que a gente não tem um substantivo, aí sim poderia ser o referente, ser o substantivo. Mas em casos com adjetivo possessivo, não. Porque a gente tem, então, ele acompanhando o substantivo, não fazendo referência. Tá, entendi. Ficou Muito obrigada. claro? Ficou, obrigada. Tranquilo. Então, gente, agora que eu vi que a gente tinha mais dois exercícios, me perdi aqui. Eu vou dar então uns minutinhos para vocês fazerem esses dois e a gente logo corrige, certo?
Natália, tu pode me mandar pelo site, certo? Então, no site do Solução, tu pode me mandar as perguntinhas lá, mas que daí a gente responde. Tu pode, inclusive, me mandar fotos, enfim, o que for necessário, e daí a gente conversa por lá, tá bem? Então, qualquer coisa, tu manda lá que eu vou ficar de olho e a gente já conversa. Então, gente, questão 7. A gente tem que completar com os indefinidos, certo? Primeira pergunta é: não há chegado, todavia? Vejam, a gente tem um no, certo? Então, uma palavra que indica negação. E a gente está falando de uma pessoa. Então, a forma negativa para pessoa é nadie. Então, primeiro espaço, nós temos nadie. Aí a gente já fica entre duas questões. Depois nós temos ha visto a Pepe? Então, a pergunta é: alguém viu Pepe? Então, alguém viu? Alguém ha visto a Pepe? Por isso, a gente já fica com a alternativa A, né? Se eu não me engano, deixa eu ver, nadie, nadie. Sim. Então, neste caso, vejam só, a primeira frase a gente tem uma negação, certo? Por isso, a gente tem que utilizar nadie. Na segunda, a gente tem uma pergunta, mas é uma pergunta afirmativa, a gente não está utilizando nadie ha visto a Pepe. Então, a gente está utilizando uma pergunta no sentido geral, né, afirmativo. Então, ha visto alguien a Pepe? Seria já a alternativa A. De qualquer forma, vamos ver as demais. No fue a la reunión. Mesma coisa, estamos nos referindo a pessoas e temos um negativo. Então, no fue nadie a la reunión. Tudo certo até aqui. Hay aqui, então uma pergunta. Hay alguien aqui? Alguém está aqui? Tudo certo também. E por fim, esto es un mistério. Nadie sabe o que passa. Então, ninguém sabe o que está acontecendo, o que aconteceu. Por isso, a alternativa A. E na próxima, gente, a gente tem que também completar os espaços. Então, dia te contaré algo. Então, a gente pode ter algum dia ou um dia te contaré todo, certo? Te contarei tudo o que está acontecendo. Então, o que acontece? Vejam só, na questão D, a gente tem tudo. Tudo é uma palavra que a gente só tem em português. Em espanhol, a gente vai utilizar todo. Então, vejam que, só respondendo essa parte, gente, a gente já tem a alternativa certa, que é a alternativa C. Então, algum dia te contaré todo. Por que algum e não alguno? Porque a gente tem dia, substantivo masculino, logo depois do indefinido. Então, a gente precisa realizar a apócope. Por isso, algum dia te contaré todo. Depois, vinieron, pero dijo por quê. Então, algunos vinieron, poderia ser muitos, enfim, pero nadie dijo por quê. Então, alguns vieram, mas ninguém disse por quê. Por que vieram, por que veio. Depois nós temos no hay para comer. Então, a gente sabe que é uma negação e que a gente está se referindo a uma coisa. Então, no hay nada para comer. Vamos a comprar algo, certo? Então, aqui a gente tem o negativo, nada para coisas, e depois o afirmativo, então, algo também para coisas. E depois, por fim, a gente tem são sempre los mismos que se opõem. Então, alternativa C. Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Algo que não tenha ficado claro? Não? Então, agora eu trouxe, gente, o segundo texto de 2016, da URGS. É um texto que é um pouquinho, na verdade, é o tamanho mais ou menos normal, assim, entre 50 e 60 linhas. Mas é um texto que vocês vão ver que, na questão de vocabulário, ele é bem tranquilo. Então, eu gostaria que vocês lessem, me avisem assim que vocês lerem a primeira parte, que eu passo a segunda, e depois a gente faz os exercícios. São, deixa eu ver, 6, 8 exercícios.
mas também são exercícios bem tranquilos. Vocês vão ver que, quanto a esse texto, as questões de interpretação são bem simples também. Então, me avisem assim que lerem, certo? Natália, ainda tá lendo o texto? Certo. Passar a próxima, então.
Gente, se vocês leram, não foi comigo, eu acho. Acho não, tenho certeza, na verdade. Porque eu nunca tinha lido esse texto. Inclusive, eu só estava trazendo textos da URGS até 2017. Esse é 2016, se eu não me engano. Natália, já terminou? Perfeito. Gente, o que vocês acharam? Um texto bem tranquilo quanto ao vocabulário, né? Aí algumas palavrinhas que talvez vocês não conheçam, mas acredito que pelo contexto fica bem tranquilo de conseguir interpretar o texto. Vocês precisam que eu retome a leitura ou a gente pode partir direto para as questões? Perfeito. Vamos lá, então. A primeira pergunta é: considere as afirmativas a respeito do texto. Primeira é: os jogadores argentinos jogavam futebol somente se tivessem emprego. Então, é uma alternativa que é falsa, certo? Depois, o Brasil sediou a Copa América múltiplas vezes. Então, também é falso, não é algo que está sendo dito no texto. E, por fim, nós temos a seleção chilena passou por vários percalços em uma das suas participações na Copa América. E aí sim é verdade, né? Essa afirmação é verdadeira. Se fala no texto, então, que eles tiveram muita dificuldade para voltar para casa, porque nevou, enfim, eles tiveram problemas com transporte, inclusive tiveram que voltar, escolheram voltar
de mula, enfim, passaram semanas para conseguir voltar para casa. Então, a alternativa certa nessa questão é apenas a alternativa 3. Então, alternativa C. Afirmação correta, apenas a afirmação 3. Depois nós temos: assinale a alternativa correta em relação ao texto. Na Copa América de 1916, poucas pessoas estavam presentes no estádio. Essa, então, é uma afirmação falsa, porque se fala em um determinado momento que se lotavam as arquibancadas. Deixa eu ver. Uno de los jugadores reconoció en el público que colmaba las gradas. Então, que lotava as arquibancadas. Então, a gente sabe que eram bastante pessoas que estavam presentes. Ao longo do tempo, os jogadores de futebol tiveram altos salários. A gente sabe, então, que no contexto da Copa América de 1916, essa não era a situação. Eles não recebiam bons salários, inclusive teve alguns deles que tiveram que pagar do próprio bolso, né, quanto à hospedagem, a conseguir retornar para casa. Depois nós temos, na Copa América de 1916, um jogador da seleção argentina não pôde participar porque adoeceu. Também não se fala nisso, se fala, então, que eles não levavam jogadores reserva, certo? Todos os jogadores que iam, jogavam. E aí eles tiveram um problema com um dos jogadores durante as partidas e eles, então, encontraram, por um acaso, um jogador de futebol na arquibancada que acabou sendo muito importante durante a Copa América para eles. E a D nós temos, nas diversas edições da Copa América, alguns acontecimentos ficaram na memória dos jogadores. Essa, sim, é a alternativa verdadeira, né? Então, no texto se fala de alguns desses acontecimentos, como a Odisseia, que os chilenos tiveram para conseguir voltar para casa, enfim. A questão da seleção argentina também, que ficou sem um jogador. E, por fim, nós temos que nas primeiras edições da Copa América, o Uruguai foi o vencedor. Mas, na verdade, então, não, né? Não foi o Uruguai. Então, gente, a alternativa certa é a alternativa D, certo? Questão 60, alternativa D. Depois nós temos: assinale a alternativa que apresenta a tradução mais adequada para a palavra entonces. Nós temos lapso, momento, fulgor, interístico e fresta. Fresta é um espaço, certo? Então, nós temos aqui: resulta que nesse entonces, então, neste momento, nesta época, o futebol era um esporte que não era profissional. Então, gente, é nesse entonces, é nesse momento, certo? Naquela época, e neste entonces. Alternativa B. Depois nós temos: assinale a alternativa que contém a tradução mais apropriada, de acordo com o sentido do texto, para se eximió de um bochorno pouco a pouco. O que quer dizer isso? Vamos voltar ao texto. Consolou 10 jogadores, então com apenas 10 jogadores, faltando pouco tempo para começar o encontro contra Brasil. A Argentina esteve ao ponto de se declarar fora da competição. E ela se livrou, se isentou desse constrangimento por pouco. Então, se eximou de um bochorno, se livrou, se isentou deste constrangimento por pouco. Então, a alternativa certa nessa questão vai ser justamente a alternativa D. Ela evitou por um triz um constrangimento. Ainda que ela tenha se obrigado a procurar rapidamente por uma solução, o sentido de eximar-se de um bochorno é de se livrar de um constrangimento por pouco. Então, evitou por um triz um constrangimento. Alternativa D. Não tem nada a ver com responsabilidade, certo? Bochorno, então, tem o sentido de constrangimento, de uma vergonha. Depois nós temos a palavra traz, tem o sentido de. E aí nós temos espaço, tempo, modo, condição e lugar. Vamos voltar ao texto. Traz o primeiro torneio, então, depois do primeiro torneio, da primeira disputa em Buenos Aires,
Então, vai ter justamente um sentido de tempo, certo? Depois do primeiro torneio, aconteceu o quê? Enfim. Então, vai ter um sentido de tempo. Depois nós temos auxiliar alternativa, que apresenta a tradução mais apropriada para varados. Então, vamos ao texto. Uma tormenta de neve chegou, fechou o cruzamento, né, através dos Andes, deixando os jogadores chilenos varados em La Ciudad. Então, tem o sentido de algo que está encalhado, que está preso, certo? Então, nós vamos ter justamente como alternativa de tradução detidos. Então, não tem nada a ver com perplexos, com fome, com famintos, com irritados, nem com ociosos, mas sim com detidos, então com presos, encalhados. Então, a alternativa certa é a alternativa A. E, por fim, nós temos a palavra axi, se refere a. Vamos voltar ao texto. Na cidade argentina de Mendoza, em la fronteira de seu país. Sus recursos para alojar-se allí, sem recursos, né? Então, sem recursos para se alojar na cidade de Mendoza, os jogadores de futebol custearam a sua viagem dos próprios bolsos. Então, vejam, o sentido, o referente é justamente Mendoza, certo? Eles não tinham, então, recursos para se alojarem allí em Mendoza. E, por fim, o possessivo sus se refere a... Vamos voltar ao texto. Nós temos chilenos, campeonato, Copa América, algumas efemérides, então, alguns acontecimentos e países. Vamos lá em sus. La Copa América marcou também alguns acontecimentos que os seus protagonistas preferiam esquecer-se em nome dos seus países. Então, o que foi que marcou? Neste caso, qual é o referente? Então, os países nós temos acompanhando, o referente vai ser justamente os países chilenos, certo? Os países chilenos, então, a Copa América também marcou seus protagonistas, então, os protagonistas da Copa América foram justamente os países. Então, neste caso, nós vamos ter tanto países, tanto como acompanhando os substantivos, acompanhando, né, o possessivo, quanto como referente. Então, serão os países chilenos, certo? Os chilenos, que foi, então, aqueles que tiveram mais dificuldades na hora de voltar para casa. Então, vai ser o referente de sus neste caso. Alguma dúvida, gente? Tranquilo? Então, muito obrigada pela presença na aula de hoje. Eu fico... Ai, perdão, gente, neste caso, não é chilenos, é Copa América, né? A gente tem aqui lá, Copa América também marcou, que foi que marcou os países, a Copa América. Então, alternativa C. Então, gente, eu fico aberta para qualquer dúvida de vocês, qualquer pergunta, vocês podem deixar lá no site do Solução, na plataforma, que a gente pode conversar por lá. Tranquilo, gente? Então, muito obrigada pela presença de hoje. Agora vocês têm um intervalinho e logo vocês têm aula de Química. E a gente se vê, então, na próxima quarta. Tchau, gente! Tchau, Hasta Sônia, até semana luego. que vem.